Ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. Se você gostar, eu peço que por gentileza você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe, eu agradeço. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com Carol Dani, bailarina, professora, coreógrafa de jazz dance. A Carol tem uma trajetória extremamente rica na dança, ela transita também pelo balé clássico, ela já é pós-graduada em dança pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre isso também. Então, vamos aqui receber com muito prazer Carol Dani. Mandando o convite para ela. Fique conosco. Será que tenho que enviar de novo? Não. Olá, querido. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Personas da Dança, Carol. Obrigado, viu? Obrigada eu pelo convite de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a minha carreira na dança, né? Sobre esse amor que a gente tem pela dança. E tá aí dentro de uma sala de aula, hein? Sim, meu espaço, né? Eu quis vir aqui também, até porque aqui eu poderia ficar um pouco mais à vontade. E é um espaço onde eu trabalho, né? Um espaço onde eu mais passo o meu tempo. Carol, eu vou usar um fone de ouvido, eu espero que você não se importe, é porque acho que algum problema com o meu aparelho, eu não sei. Aí... Mas tu tá me ouvindo bem? Bem. Tá, então tá. Mas eu também tô te ouvindo. Eu escuto mal você e escuto muito bem a mim. Aí, para não deixar passar nada, tá me escutando bem? Tá bom. Tô. Querida, vamos lá. Você é uma professora de jazz, uma coreógrafa de jazz. Uhum. Eu queria saber como é que você começou a dançar e também por que você se especializou no jazz dance. Bom, Wanderson, a minha história na dança começou muito jovem, né? Acho que como a maioria das crianças, assim, nos anos 80, né? Pelo balé clássico, né? Então eu iniciei pelo balé clássico, gostava muito do balé. Só que o jazz, ele surgiu na minha vida, primeiro porque eu não tinha, assim, grandes andeors. Vamos botar aí, um andeor, um pé, um físico para o balé. E aí eu comecei a entender que no jazz eu poderia fazer tudo no paralelo. E que eu poderia trazer algo diferente, que eu gostava do balé, claro, da dança clássica, de todas as posturas, de tudo. Mas eu comecei a perceber que dentro do balé eu teria muita dificuldade em me tornar uma bailarina clássica. Ficou mais confortável no jazz? Eu me sentia mais confortável porque eu era uma criança assim, que eu sempre tive muita força, né? Muita força, muita flexibilidade, e o jazz ele trabalha muito isso da força, da flexibilidade. Então eu conseguia me sobressair na dança jazz muito mais do que no balé clássico. E aí eu comecei a perceber isso e comecei a me dedicar mais pro jazz, mas o balé sempre foi minha paixão, assim, tanto que eu levei o balé e o jazz comigo sempre, né? Eu iniciei o jazz aos 12, iniciei o balé clássico aos 9, então eu sempre levei os dois juntos, assim, na minha carreira, né? Até porque eu acredito muito, né, que a dança clássica, ela é primordial na base de qualquer bailarino. Então, tanto que eu fui estudar francês até para poder entender melhor o que era um devance, a la seconde, o promenade. A nomenclatura então, assim, toda, né, da dança clássica. Então eu sempre fui apaixonada pelo balé, assim, sempre, desde pequenininha. Tem alguém mandando corações aqui para você, olha que legal. E aí, Carol, você é uma profissional da dança. Tem uma diferença absurda entre você ser uma criança que dança e ser uma profissional. Quando que essa transformação começou a acontecer dentro de você? Então, na verdade,
eu comecei a dançar pequena, né? Por vontade própria. Eu me lembro que minha mãe disse que eu chorava, pedia para ela para me colocar no balé. Então, eu Uhum. sempre gostei muito de dançar. Aham. E, na verdade, quando eu tive 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Ah, Fui fazer um intercâmbio, fiquei um ano lá. E lá me despertou essa vontade de continuar uma carreira na dança. Entretanto, quando eu voltei para o Brasil, né, a realidade muito assim, a gente começa a perceber que a realidade naquela época, pelo menos, não tinha tantas, como é que eu vou dizer ali, nos anos 90, não tinha tantas oportunidades, né, dentro da mas área hoje não profissional. mudou muito, não, né? Não mudou muito, mas tem mais oportunidade das pessoas saírem, né? Ah, É sim, mais sim. fácil, né? De conseguir uma É. bolsa, ir para a Aham, Europa, é. dançar, fazer cursos. Né? Naquela época foi muito difícil, assim. Eu fui fazer um intercâmbio para estudar inglês nos Estados Unidos. Aham. E aí, quando eu voltei, eu comecei a dançar profissionalmente num grupo aqui em Porto Alegre, que é o Transforma, companhia de dança. Uhum. E aí eu não conseguia me manter dançando só, né? Então eu comecei a perceber que ser bailarina teria que ser um sonho que eu teria que sair para fora, teria que Aham. me mudar de Porto Alegre, teria que morar em outro lugar. E aí me surgiu a oportunidade de dar aula. Aham. Foi muito assim do nada, né? Eu estava, na verdade, fazendo aula com uma professora que trabalhava com flexibilidade, alongamento, e ela sempre pedia para eu substituir ela. Ah, E era sempre era uma aula para profissionais, assim. Ela trabalhava para o Terpsi, que era um grupo também, uma companhia que tinha aqui de dança contemporânea. E aí ela sempre me pedia para substituir ela. E foi assim que aham. eu comecei a dar aula, assim, substituindo a professora, e eu comecei a gostar. E eu acho que no momento que eu comecei a estar nesse outro lugar, né, do outro lado, eu comecei a perceber que eu poderia ter uma carreira dentro da dança, né? Se eu me dedicasse a se tornar professora, porque naquela época eu nem me sentia professora, eu era uma bailarina que estava ali aprendendo, né? Substituindo, né, Substituindo, esporadicamente. É. exatamente. Eu tinha 19 anos, né? Eu já Aham. tinha mais ou menos uma idade que acho que a maioria hoje em dia, das pessoas, das meninas começam, né, a sua carreira de É. professora. E aí eu comecei assim, numa aula de flexibilidade. Olha, são muitos os caminhos, né? Aqui, É, então, no seu currículo diz que uhum, você já é pós-graduada, né, em sim, dança. Qual foi a sua graduação? Para a gente chegar depois tá. após. Então, a minha escola de balé aqui, onde eu iniciei aqui em Porto Alegre, é a Chemali, né? Uhum. A escola de dança Chemali, que era uma escola muito tradicional dos anos 80 e 90, aqui em Porto Alegre, ela já não existe mais. Uhum. E dentro da Chemali, eu tive a oportunidade de ter grandes professores ministrando aula para mim, porque nós tínhamos professores que vinham direto do Teatro Colón, como o Oscar Ah, Recaldé. A gente teve também a Niurka Naranjo de Sá, que é filha da falecida Ramona, que foi diretora da Escola Nacional de Cuba. Então, eu tive, assim, professores, eu tive também Eliana Carim, o Emílio Martins também esteve na minha escola, né? Ele montou o Quebra-Nozes junto com a Cecília Cash e o Francisco Timbó para a gente dançar. Então, eu uhum. sempre tive contato com grandes profissionais assim da dança, né? O Jair Moraes também, né? Do Guaíra. Então, durante essa minha trajetória de formação dentro da escola, né? Eu tive vários profissionais da dança clássica Aham, como residentes da escola, na minha formação, aham. e dentro da dança jazz, eu tive também o Charles Linhares, a Carlota Portela, a Roseli, que vinha a Porto Alegre fazer curso, o Caio Nunes. Então, eu sempre tive contato e eu fui uma pessoa que sempre busquei muito, assim, né? Eu era uma menina que eu ia fazer curso em todos os lugares que apareciam, né? Quando vinha um festival aqui, eu ia lá atrás dos profissionais. E então eu acho que a minha carreira, assim, na verdade, ela começa mesmo tendo uma boa formação, que é uma coisa assim que hoje em dia eu vejo a dificuldade assim das escolas oferecerem uma formação consistente, né? É, Então eu acho que eu tenho uma formação muito consistente que me deu uma base muito boa, né? Uma técnica básica para eu poder depois então me aprofundar, que daí fui buscar, né? Quando eu comecei a dar aula, eu fui buscar então esse pós-graduação em dança
porque na Então, minha mas época qual não foi, tinha desculpa? formação em dança, né? Qual a Aqui. faculdade que você fez? Eu fiz geologia, eu sou geóloga de Ah, formação, tá. eu não fiz Aham. educação física. Tá, ok. Na época, nos anos 90, não tinha faculdade de dança em Porto Alegre, né? E os meus pais não queriam que eu saísse de Porto Alegre, não, vai fazer outra faculdade. Mas Aham. não adianta, né? O amor da dança me levou para outro caminho, né? Eu acabei largando a geologia, porque eu comecei a trabalhar com dança, eu comecei a dar aula, e aí eu disse para eles que eu ia me dedicar a isso, né? E como eu já tinha toda uma caminhada, né, quando eu fui procurar o pós-graduação, foi porque as minhas próprias colegas me falaram: não, Carol, acho que tu tem que ir direto para um pós-graduação, porque tu já tem uma faculdade, não vá para uma universidade fazer todos os 4 anos de dança, porque recém tinham começado o curso de dança, era um curso muito novo. Então, as Hum. minhas próprias colegas estavam dando aula dentro do curso e elas disseram: não, Carol, vai direto para um pós-graduação, porque tu já tem todo um embasamento. E foi o que eu fiz. Aí eu fui para o pós-graduação em dança em 2009 para poder me aprofundar dentro do ensino, porque eu já estava começando a dar aula e eu sentia muita falta, assim, desse embasamento mais metodológico, teórico, e aí foi por isso que eu busquei, assim, o pós-graduação, né, para me dar esse embasamento, já que eu não tinha feito uma faculdade, né, não existia faculdade, pelo menos em Porto Alegre aqui, a faculdade de dança aqui, ela iniciou em 2009, eu acho, 2010, por aí, que Carol, começou aqui. aham. Eu tenho alguns senões em relação à Hum, faculdade de dança. Eu, uhum, com toda sinceridade, eu falo para você, eu acho que a faculdade de dança só serve para nós termos o diploma caso prestemos algum concurso público onde as prefeituras exigem a faculdade de dança. Eu não consigo conceber uma faculdade de dança formando um professor de dança. Eu acho que o professor é aquele que já dançou, que fez aula. Até os sim, puxões de orelha que você leva dos professores, eles ajudam a formar uma persona, uma personalidade que atua de uma maneira pedagógica. E aí eu estou sim. falando sobre isso porque eu separei aqui, eu escrevi aqui, de Eliana Karen a Carlota Portela. A gente tem aqui Sim, duas pessoas, a gente for chamar de icônicas, a Eliana Karen no balé clássico, porque ela dançou na Rússia, inclusive, sim, Carlota Portela, maravilhosa. Carlota Portela, anos e anos de jazz dance no Rio de Janeiro, conhecida no Brasil inteiro, com toda essa formação prática, eu não vejo onde que uma faculdade de dança ajudaria você. Aí eu quero saber, então, da pós-graduação, que você já começou a falar, que te deu embasamento para dar aula. Você consegue detalhar, ao menos um pouco, onde que a pós-graduação contribuiu de fato o que você faz com aquela ferramenta que está aí atrás de você, a barra? Eu acredito muito que o estudo teórico, né, a universidade, ele complementa o bailarino, né? Eu acho que Hum, nada substitui a prática, né? Eu acho que a aham, prática, ela vem em primeiro lugar, né? Eu tô com 50 anos agora, então, dos meus 50 aí, 40 anos dançando, então não tem como substituir isso em 5 anos, né? A uhum, gente tem que ser realista. Por isso que eu falo, né, que acho que essa nossa geração dos anos 80, 90, a gente teve muitas oportunidades e a gente agarrava muito isso com as mãos, porque uhum, era muita prática, era muito suor, era muita sala de aula. E eu é, acho que hoje em dia eu vou dar cursos, muitos festivais que eu vou, né, as pessoas não vão fazer aula, elas querem lá só subir no palco e competir. Então falta um pouco dessa dedicação, assim uhum, que eu sinto falta, que com certeza uma universidade não vai te dar em 5 anos, mas uma universidade ela te complementa com, eu acho, com reflexões sobre o ensino da dança, porque isso é outra coisa que eu também assim me pego muito, né? Há uma grande diferença em você ser bailarino e você ser professor. E você sim, estar do outro lado em sala de é, aula. Né? aham, Então, no momento em que eu me coloquei nesse lugar de ser professora, de me dedicar à dança nesse lado, eu também fui à busca disso para poder me embasar. E eu acho que a universidade me ajudou muito, né?
muitas leituras sobre metodologias de ensino da dança, muitas leituras sobre história da dança. Então, acho que nesse sentido, a universidade, ela te traz muito conhecimento, né? Bagagem, né? Embasamento, Bagagem bagagem, teórica. uma bagagem teórica, exatamente, que vai te complementar com a prática, com a barra, Hum. né? Ou seja, tu está ali dentro da sala de aula. Então, uma coisa não substitui a outra. Eu acho que uma coisa agrega a outra, né? Por isso que até hoje eu estudo, né, Wanderson? Eu estou no momento do mestrado. Eu vou agora, no final do ano, eu tenho a minha dissertação que eu vou defender. E qual é? Então, a minha dissertação, eu estou fazendo mestrado em artes cênicas na URGS, aqui, né, na Federal do Rio Grande do Sul, Uhum. dentro das artes cênicas, e eu vou falar um pouquinho sobre o uso da metodologia de Aswarfan, que é a metodologia que eu criei de ensino, com professoras que coreografam para crianças, infanto-juvenil. Então, qual é o uso dessa metodologia dentro da criação coreográfica? É esse o meu objeto de pesquisa, né? Uhum. Então, está sendo bem interessante. Então, assim, eu acredito que o pós, ele me deu esse embasamento para o que veio depois, né? Para essa minha criação do método, para eu poder também trazer mais, como é que eu vou dizer assim, uma teoria um pouco mais consistente para os meus alunos. Porque eu sou uma professora que eu gosto de explicar de onde é que veio, por que que o nome desse passo é assim, por Uhum. que que se faz dessa forma, né? E claro que a prática é importante, mas acredito que, pelo menos no lugar onde eu estou, né, como coreógrafa, professora, o embasamento teórico ele é fundamental. É, eu vi um vídeo seu falando de um Hum. passo no jazz que teria Ah, herdado o nome de um passo do balé clássico, que é o isso, Thunderflat, né? isso. É, É que dentro da dança jazz, né, eu acho que quando o jazz chegou no Brasil, ele já veio diferente, né, da sua criação lá americana. E muito se baseou na dança clássica, porque o existem jazz foi vertentes do sistematizado. jazz, não existem? Sim, existem várias vertentes, mas É, a base técnica da dança jazz é a dança moderna e a dança hum, clássica. é. Então, muitas terminologias e nomenclaturas dessas duas modalidades entraram dentro do jazz dance. Então, não é errado falar assim terminologias do ballet como pas de bourrée, que muita Uhum, gente usa, né? uhum, Mas o que eu penso e o trabalho que eu faço nas redes hoje em dia é mostrar para as pessoas que também existe uma terminologia jazzística, né? Não só a terminologia clássica, né? Então eu sempre faço essas comparações assim. é. Mas você acha que, claro, que no final das contas o que interessa é o corpo dançando e dançando bem. Sim. Mas você acha que seria interessante uma definição melhor dentro de sala, dentro das aulas de jazz, dessa nomenclatura específica? Eu aprendi como todo mundo aprendeu, né? Aham. Muito do boca a boca, assim, do professor, do que ele via numa aula, ele trazia para si, né? Uhum. As minhas professoras, elas viajavam muito, né? Eram professoras que tinham um poder aquisitivo bom, que naquela Uhum. época, nos anos 90, 80, Era não era mais todo mundo difícil. que podia ir para os Estados Unidos, Não, né? não, não. E elas Aham. iam, traziam vinis É. e fita cassete de músicas assim que a gente nunca tinha ouvido, porque lá nos Estados Unidos estava estourando. Então, assim, elas eram pessoas que traziam muita coisa de fora. Uhum. Então, eu acho que eu também tive acesso a muita coisa de lá, por esse motivo, né? Elas Aham. faziam muitas aulas com o Jojo, da Broadway Dance Center, que já é Jojo falecido, Smith, né? é isso? Isso, o É. Jojo, isso, que trabalhou muito tempo lá na Broadway Dance Center. E elas também estudavam muito com a Marli Tavares, também no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu acredito muito que isso me ajudou, né, a trazer essa base do jazz, apesar que eu também não aprendi a terminologia, eu aprendi pas de Uhum. bourrée, battement, eu não Aham. aprendi kick, eu aprendi com a terminologia do ballet. E aí eu fui buscar essa terminologia do jazz quando eu morei nos Estados Unidos, foi em 93, eu Uhum. fui para lá, eu tinha 18 anos, e lá eu tive o primeiro contato com as terminologias.
E aí eu comecei a perceber que, opa, só um pouquinho, mas existem nomes para aqueles movimentos que eu faço em sala de aula. E a Aham. partir dali, depois eu fiz todo um estudo durante o meu pós, que eu fiz uma... É como se fosse uma pesquisa e uma recapitulei. É. Recapitulei o que eu já tinha, né, de nomenclatura, tipo kicks, os saltos, que é os leaps, né? E aí eu acabei trazendo isso e compilei, né, num livro de terminologia que hoje, na verdade, né, eu vendo e faço cursos para professores. E eu acho, assim, a importância da terminologia, no meu ver, assim, é como eu falei, é o professor não conhecer. É que nem no balé clássico, se existe uma nomenclatura, o professor tem que conhecer para que vai ser É. usado, aonde vai ser usado. Então, não precisa usar se não quer, né? Tem gente que diz, ah, mas eu tô acostumada a falar para deburrer. Não tem problema, gente, não tem problema. Mas é importante você, como professor, conhecer que Eu existe um acho, Carol, stable change. eu acho, eu como professor de balé clássico, além da nomenclatura que é dada, obviamente, cada vez que você vai dar um exercício, você fala o nome do exercício, é a nomenclatura sendo passada. Mas eu faço questão também de traduzir, porque quando um aluno sabe que o adágio, por exemplo, é uma combinação de passos lentos, ele já se prepara emocionalmente, psicologicamente, para o adágio, né? Já sabe que vai exigir mais força, Sim. mais concentração, mais eixo. O GT, por exemplo, quer jogar, então ele tem que empregar força no GT. Eu acho muito importante a nomenclatura. Não, eu, na verdade, assim, dentro do balé clássico, a minha base foi mais cubana, né? Assim, eu tive mais aula com a Niurka, então acaba que, assim, alguns nomes é um pouco diferente, mas mesmo com balé com jazz, né? Balé é balé em qualquer lugar, né? É, Enfim, é. troca algumas coisas, mas a gente sabe, né, o que cada coisa significa. E no jazz não, né? A gente tem assim muitas vertentes, muitas misturas, fusões, então acaba que as coisas se misturam demais. Entretanto, existe uma base, né, de movimentos. O que, que é um touch, o que, que é um step, o que, que é um ball change. Em cima desses três movimentos, a gente consegue fazer o quê? Ah, consigo fazer um kick ball change, um step ball change, um step touch, um kick ball change. Então, sabe? Então, esses nomes, eles fazem parte da base e que ajudam na sistematização do ensino. Então, quando eu falo para o meu aluno o que é um kick, ele já sabe que o kick é um chute da perna, Uhum, que o uhum. step é um passo, que eu vou transferir o meu peso e que o touch eu só vou tocar o chão, eu não transfiro o peso. Até porque a dança jazz ela é baseada na transferência de peso, né? Então, eu acho que, como tu falou, no momento em que eu ensino meu aluno, que eu faço a tradução, né, daquele passo, ele sistematiza muito mais rápido também no seu É, entendimento, no corpo. Eu acho que o corpo fica mais preparado também, assim, para receber aquele movimento. eu acho também. Ô, Carol, agora a Hum, gente vai falar aqui, eu queria falar com você, de 2004 a hum, 2006, você participou de um hum. projeto social pela Prefeitura de Isso. Garopaba, não é isso? Isso, em Santa Catarina. E me fala da sua vivência, a sua experiência no projeto social. Todo projeto social é muito importante num país como o nosso, né? Tão Sim, desigual. Eu queria que sim. você falasse um pouquinho da sua experiência aí. Então, para mim foi uma experiência muito rica, assim, Hum, porque nossa cidade, Garopaba, eu morei em 2 anos, né? Uma cidade turística, praiana, e naquela época não existia nenhuma escola de dança, né? Então, eu e mais alguns amigos, inclusive o meu mestre de ballet que já é falecido, o Fernando Palau, também morava lá naquela época. E a gente veio com essa ideia de cada um entrar com o seu saber, né? Ele daria aula de ballet, ou de jazz, a minha outra colega trabalharia a danças urbanas, e a gente foi até a prefeitura da cidade dizer, olha, né, a cidade precisa ter um projeto, e a prefeitura abraçou isso, né, hum, por 2 anos, e a gente ia nas escolas hum. públicas da cidade, né, ministrar aulas de dança para essas crianças, né, uma Aham. aula, claro que não era uma aula assim, uma sala com espelho, mas eram já uma base, né, do que era Sim, era cada uma dança, do que era introdução. cada
modalidade. E aí depois a gente começou a selecionar crianças do projeto para integrar o grupo, que a gente tinha um grupo dentro de uma academia de ginástica que tinha na cidade, que tinha uma sala e tal, e a gente começou a estruturar essa sala e começou a montar uma companhia de dança, que existe até hoje lá, essa companhia, que é a Agna e o Rogério, né, que é a Atitude Companhia de Dança, que ela é focada nas danças urbanas, mas começou, né, com esse projeto, tanto com jazz e com balé clássico do Fernando. E aí depois, como eu acabei voltando para Porto Alegre, o Fernando também, a Agna ficou lá, continuou o projeto, e hoje em dia eles já têm a companhia, né? Então, dando assim oportunidade também para as crianças poderem dançar, enfim, e se dedicar à arte, que lá naquela época, no início dos anos 2000, era bem precária, assim, na cidade, né? E é uma cidade bem turística, assim, hoje em dia a cidade também cresceu, já tem outras escolas de dança, graças a Deus. Então, foi uma sementinha assim que depois evoluiu. E foi uma experiência bem bacana, assim, eu gostei bastante, sabe? É uma coisa que eu pretendo e quero voltar. Atualmente eu não tenho tido muito tempo, espaço assim, na minha vida, mas é um projeto que eu ainda quero também poder contribuir mais, né, nesse sentido, assim, poder trabalhar com alguma ONG, com algum projeto. Eu já tive alguns projetos aqui em Porto Alegre que me chamaram para eu poder ajudar na formação dos professores, né, do projeto. Então, é algo que eu tenho ainda também, assim, guardadinho. Quem sabe um dia voltar a trabalhar com isso. Ô, Carol, tomara que sim. Você sabe que muita gente não se dá conta, mas a escola do Bolshoi, por exemplo, estou falando da escola do Bolshoi de Moscou, é um grande projeto social, porque claro que é um projeto que quer formar bailarinos, como forma, mas é um grande projeto social, porque muitos daqueles alunos vêm de famílias muito pobres, e se tornam bailarinos capazes de pertencer não só ao Bolshoi, como a outras companhias do mundo inteiro, e se sustentam e ajudam suas famílias financeiramente, não é? Então, assim, o caráter social que a dança pode ter tem que ser preservado, né, e incentivado. E o Brasil poderia fazer mais isso, você não acha? Não, eu concordo plenamente contigo. Assim, eu conheço alguns projetos, né? Eu sei que no Rio de Janeiro tem vários e conheci algumas professoras dentro da universidade que trabalham assim com pesquisa dentro desses projetos. Mas o que falta também é o incentivo, né? Assim, de lei, né? Um incentivo de lei que a gente possa ter um respaldo, né? Porque não adianta, a gente precisa também trabalhar, né? Então, se tivesse uma ajuda para poder montar algo mais, como é que eu vou dizer assim, mais estruturado, eu acho que seria muito interessante. Tipo assim, eu tenho uma sala que poderia, né? A sala ofertar uma vez por semana, trazer crianças, né, de alguma escola pública. Então, só que para isso, às vezes, depende, né? Depende de um translado das crianças. Às vezes as crianças precisam, sabe, de um apoio. E aí, isso que eu acho que talvez aqui no Brasil é difícil. A gente não consegue tão fácil, né? Eu sei porque eu tenho amigos que já tentaram com empresas, né? Enfim, com as leaks, com as leis todas, né, de incentivo, que nem sempre para esse tipo de projeto a gente consegue, porque as pessoas querem, às vezes as empresas querem projetos que elas se coloquem mais na mídia, né? E às vezes um projeto assim não vai dar tanto retorno para a empresa, né? Então acaba ficando mais difícil. É isso que eu vejo, assim, hoje em dia é ter um apoio para poder fazer algo funcionar. Acho que por isso que a gente não tem tantos projetos, né? Algumas cidades, assim, até eu acho que menores, assim, existem mais facilidades de prefeituras que apoiam, mas cidades grandes, assim, como Porto Alegre, creio que é mais difícil, assim, conseguir um apoio. Eu acho também, Carol, que tem uma questão aí dos nossos governantes, né? Isso está sempre sendo dito aqui no canal. Os nossos políticos que ascendem ao poder e que detêm o dinheiro público, que na verdade é o dinheiro do povo, né? Não tem dinheiro público, é dinheiro da população.
esses políticos, eles não têm na sua história pessoal a proximidade com a cultura. Não são pessoas Sim, que vão ao teatro, para ver dança, para ver ópera, para ver qualquer coisa de uma cultura mais rebuscada. É, na vida dessas pessoas, isso não existe. Então, quando essas pessoas têm o poder nas mãos, como é que elas conseguem dar valor àquilo que elas não conhecem? Não é? Então, por isso sim. que se busca projeto artístico, patrocínio para projeto artístico, e a resposta é não. As companhias públicas pedem um aumento de salário e a resposta é não, porque esses políticos eles não têm o contato com a cultura, eles não sabem da importância da cultura. Não foi importante na vida deles, eles chegaram onde chegaram, né? Sim, Acho que sim. tem isso. Eu queria... Não, acho que é isso também. Creio É. que também isso colabora. Aí queria falar um pouquinho com você sobre essa mudança em termos coreográficos do jazz para a dança contemporânea, né? Muitos coreógrafos de jazz estão se encaminhando de uma maneira até fácil para a dança contemporânea, mas eu acho que isso não aconteceu com você, né? Você se fixa no jazz. É, eu vou falar de novo, né? Eu sou de uma geração que fez aula de dança moderna, né? Hum, Então, eu ainda trabalho aquele jazz mais tradicional. Eu creio que o jazz cênico, que é o que a gente faz hoje, né, que ele é muito pautado dentro da dança clássica e da dança moderna, ele ainda continua sendo a base, né? hum, Eu acredito que, mesmo o professor indo muito para o contemporâneo, que é o que atualmente a gente já tem visto, né, muitas fusões, na verdade, jazz funk, né, enfim, jazz contemporâneo, jazz urbano, né, todas essas misturas de técnicas, uhum, eu acho que isso é algo muito do nosso, da nossa época, né, ou seja, do nosso tempo. Mas, por mais que o jazz esteja se modificando, que esteja indo mais em direção à dança contemporânea, a gente não pode deixar de pensar e lembrar que o jazz tem uma técnica, né, uma não, base. é, Então, eu acho que esse resgate da base, ele é muito importante. Não deixar essa base morrer, né? Então, é, muitos profissionais me buscam a mim, porque olham, né, os meus vídeos, as minhas aulas, e falam, nossa, Carol, a tua aula, tu trabalha super a base. Quando eu faço a tua aula, eu posso fazer qualquer aula de qualquer outro professor, porque eu já estou com a base ali no corpo, o trabalho dos isolamentos. É que nem o balé é uma técnica, se tu não fizer aquela aula estruturada, tu pode dançar até um balé moderno, mas se tu não fizer aquela aula clássica ali, do plié, do tandi, não vai conseguir, né? Então eu tenho esse pensamento, né? uhum, Que esse jazz tradicional de base, ele é importante sim, a gente não pode deixar ele morrer, porque sem ele a gente não consegue evoluir para algo mais contemporâneo, assim, é a minha visão, né, como aham, profissional e como professora, porque eu vejo que as aulas hoje em dia os professores querem só coreografar, coreografar a aula inteira. E ah, aí, aquele pensamento, olha, eu estou fazendo um exercício de equilíbrio, de força, eu estou trabalhando lá o meu ombro para trabalhar o isolamento, para eu poder depois utilizar de um movimento mais amplo. Não existe essa consciência do corpo. Então, eu acredito que uma aula mais tradicional, ela vai te dar essa consciência para, claro, depois, se você quiser fazer uma coreografia mais desconstruída, uhum, enfim, mais contemporânea, né? Enfim, daí vai do gosto pessoal e da identidade do professor. Mas eu tenho, assim, a minha aula é super tradicional, até aham, se difere um pouco, assim, né, do que hoje em dia a gente vê das aulas. aham. E você é uma coreógrafa bastante premiada, né? Sim. Eu queria que você falasse, então, da importância desses festivais na possível carreira de um aluno. Assim, hoje em dia eu faço muito festival de dança, né, como júri, né, eu estou Uhum, mais nesse lado, né, de júri, não. Eu até tento evitar, assim, coreografar para grupos. Já muita gente me pede, quer coreografar, né, para o meu grupo e tal, porque eu sempre tô desse lado de júri, né? uhum, uhum, Então,
que eu vejo dos festivais, assim? Eu acho que o festival ele é importante, sim, na vida do aluno, porque ele vai ensinar o aluno também a se colocar no palco, né? Eu acho que toda vez que tu tem uma oportunidade de dançar, estar em cena, né? Ela sempre vai te ajudar a você aprender, né? A lidar com o público, a lidar com o nervosismo, Com a sua né? timidez, né? Enfim, com tudo, né? Eu acho que É. estar no palco seria o reflexo assim do processo final das aulas de dança. Então, acho que o festival ele oferece isso. O festival também é uma forma do bailarino poder ver outras coisas, ver outras pessoas dançando, ver outros tipos de trabalho, e também é uma forma de você se autoavaliar também, né? Vendo coisas boas, talvez coisas não tão boas. Então, não só para o aluno, como também para o professor, né, de estar em festivais de dança. Tem muita gente que é contra festival, porque é só competição, competição. Uhum. Mas, claro, tem coisas ruins também, óbvio, que a gente pode até falar sobre isso, mas eu sempre vejo o lado bom, assim, que eu acho que depende também do professor ser muito bem esclarecido para que festival que você está levando seu aluno, né? Não adianta você ter um aluno ali que não é tão profissional, tão Uhum. avançado, e você querer levar ele Uhum. para Joinville, né? Não tem Uhum. o porquê. Né? Então, Uhum. acho que a gente tem que saber escolher aonde caminhar, aonde estar presente com os alunos, né? Porque dessa forma pode ser traumático para o aluno, né? Se você leva ele num festival que está muito além do seu potencial, ou Uhum. pode ser uma experiência maravilhosa se for um festival que vai ao encontro ali do seu saber ali, né? Da onde ele está, né? Porque é tudo um processo. A gente tem alunos que às vezes eles não estão tão bem, mas eles querem participar. A Uhum. gente tem que dar essa oportunidade. Tem muitas escolas em cidades pequenas que não têm teatro, né? A Uhum. maioria das nossas cidades no interior do Brasil não tem teatro, né? Então, uma oportunidade de você estar num teatro é a oportunidade de você participar de um evento. Mas é importante entender e explicar para o aluno, né? E o professor, o profissional também saber aonde levar esses alunos, né? Eu acho que isso que seria o essencial, assim, quando a gente fala em festival de dança, para que realmente faça sentido para a escola, para o professor e para o aluno, né? É. Ô, Carol, eu queria também tocar no assunto, essa questão do ser jurado, né? Aham. Eu já fui jurado algumas vezes, e é uma situação meio desconfortável, porque você é pressionado a dar boas notas a quem naquele momento não merece notas tão altas, e aí vem pressão por quem está participando, que é que está pagando, vem quem lhe contratou, né? E eu me lembro de um desses festivais. Olha o Gabriel aqui dizendo live maravilhosa. Obrigado, Gabriel. E parabéns, Wanderson e Carol. É isso aí. Obrigada. Num desses festivais, o corpo de jurados não conseguiu dar o primeiro lugar para várias categorias, porque naquele momento ninguém conseguia ter notas tão boas. E os critérios foram bem justificados, penso eu. Eu tentei justificar o máximo possível os meus. E houve um trabalho, já no final desse festival, que realmente foi encantador no sentido técnico, artístico, e que mereceu um primeiro lugar. E quando foi anunciado, eu me lembro disso, já tem anos isso, eu me lembro que eu escutei lá de baixo. Até que, enfim, como é que o jurado pode lidar com tanta pressão e fazer bem o seu trabalho? Pois é, Wanderson, assim, as pessoas acham que é glamouroso ser jurado, né? E não tem nada de glamouroso. É um trabalho bem difícil, e tem que ser visto com um olhar muito técnico, né? Que é o que eu geralmente tento passar. E, inclusive, esse final de semana eu vou estar fazendo júri sábado e domingo, né? Então, pelo menos uma vez por mês eu faço o júri. E a gente vai se acostumando, né? A gente vai já pegando. É como se fosse aprender a dirigir. Tu aprende, depois, sabe, vai ficando mais fácil de Uhum. você avaliar. Porque, primeiro, que é um trabalho artístico. Para mim, a arte ela é subjetiva. Às vezes, o que é belo para mim pode não ser belo para ti.
Então é algo muito pessoal. Realmente o gosto entra no contato, né, da obra com o júri. Isso a gente não tem como se desfazer, né? Mas a gente precisa ser técnico. O trabalho pode estar lindo, mas se eu ver que o trabalho não tem nada de técnica de jazz, se eu ver ali, vamos supor, uma criança, tá? Que hoje em dia os trabalhos de jazz infantil estão muito pro lado mais acrobático. Se eu vejo muita ginástica, o trabalho pode estar lindo, tá? A criança pode ser maravilhosa. Mas se eu ver que falta um trabalho de base, de movimentações, de repertório, eu vou trazer essa crítica, né, construtiva, porque a gente tem que fazer essa crítica construtiva, dizer, olha, procura trabalhar mais movimentos do repertório infantil, mais utilização dos braços, mais transferências de peso, menos acrobacias. Então, eu tento dar um guia assim, para o professor, para ele saber o que está errado. Mas, assim, é difícil, claro que é. Primeiro que é cansativo, né? Então, tem festivais que às vezes tu faz 100 coreografias. É óbvio que a primeira coreografia para número 89 vai ser diferente. Eu já vou estar mais cansada, né? Então, por isso que eu acho que tem festivais e festivais, tá? Tem festivais que nos fazem blocos e trocam os jurados, para os jurados descansarem, né? Poderem dar uma boa avaliação. Hoje em dia a gente faz muita avaliação de áudio, né? Que isso é uma coisa que é bom também, porque daí tu tá vendo e tu já tá falando ali, que naquela cena específica, porque antigamente era muito na escrita, então às vezes não tinha tempo, né? Então tu abaixava para escrever, já tinha acontecido um movimento ali que talvez era o movimento mais importante da coreografia. Então hoje em dia com áudio facilitou. Mas é complicado, primeiro porque eu vejo que às vezes a banca ela é muito eclética também, né? Tem banca, assim, tem um profissional do balé, tem vamos supor, especialista no jazz, e tem um profissional das danças urbanas ou do folclore, e aí entra um balé de repertório. É claro que eu também tenho formação clássica, então, assim, o balé eu me sinto segura em dar uma nota, enfim, em fazer um julgamento crítico. Mas se é um movimento, sei lá, alguma coisa muito específica, eu sempre vou no especialista e pergunto, olha, o que tu achou, né, com o meu colega, porque eu acho isso importante. Às vezes a gente também dá voz ao especialista da banca, né, principalmente nas urbanas ou no folclore, que é uma coisa muito ampla. Se tem alguém, eu sempre busco também uma informação, porque isso também às vezes é ruim, né, Wanderson? Se tem uma coreografia que o meu colega não entende e ele acha que bota a nota que ele quer, e aí dá os problemas, né? Então, ou se tem a coreografia que você também não entende, é muito complicado também. É muito complicado, sim. Por isso que eu sempre, quando é festival que eu tenho que julgar tudo, né, eu sempre busco a pessoa do meu lado que seja especialista, pela questão técnica, mas eu posso julgar como obra artística, né? Eu vou julgar como meu olhar artístico. A coreografia, né, usou o palco, a coreografia está com a música que tem os movimentos estão sincronizados com a música, que o figurino está de acordo com a proposta. Então eu faço um julgamento muito mais artístico da obra do que um julgamento técnico, né? Essa que é a diferença, né? A gente tem que se colocar. Eu, como especialista dentro da área do jazz e do ballet, eu só vou fazer um comentário técnico dentro de obras, dentro da minha especialidade. Né? Dentro de um folclore, né, eu não vou fazer uma avaliação técnica, vou fazer uma avaliação mais artística. Né? Então, acho que é isso que nós como jurados, a gente tem que ter consciência, né, na hora de estar julgando, mas realmente não é algo fácil, não. É bem difícil. É bem difícil. E aí a gente acaba tendo alguns problemas, ou vendo aí, né, a internet está trazendo isso para a gente, polêmicas envolvendo notas, é muito complicado mesmo. Carol, os coreógrafos que te deixam assim com um brilho no olho, quais são? Olha, atualmente, assim, eu sou apaixonada pela Galen Hooks. É de onde? Americana. Ela é americana, super famosíssima, assim, e ela traz uma mistura, assim, de dança vídeo com dança contemporânea, com dança jazz. Ela é muito criativa, assim, então eu adoro ver os vídeos da Galen.
Anos atrás, eu era muito apaixonada pela Mia Michaels, que foi uma das precursoras, assim, do jazz contemporâneo, né? Ela também é americana, mas ela já tá meio que aposentada, assim, ela ficou doente, mas isso foi no início dos anos 2000, assim, eu seguia muito a Mia Michaels. Aham. E também gosto muito dos professores, né, que eu conheci, né, dentro do Congresso do Jazz, da Érica e da Marcela, que elas trouxeram, que é o Nicolas Palmqvist, né, que é um americano também, que, se eu não me engano, ele está radicado na Alemanha agora. É um ruivo, que é casado também com um bailarino brasileiro, que ele também tem um trabalho muito autoral, assim, que eu amo muito, assim, de assistir, sabe? Eu já fiz aula dele, é super difícil. Não consegui fazer quase nada, mas é lindo de ver ele fazendo, assim, porque é uma coisa muito autoral. Acho que só os alunos dele conseguem fazer o que ele faz. Mas ele também, para mim, é sensacional, assim. É. Você me lembrou uma vez, eu participei com um bailarino, estudante ainda, no festival, e Carlota Portela deu uma aula lá. Sim. E aí, no final, eu falei assim, Carlota, eu amei a sua aula, fiz tudo errado, mas eu amei. Eu me lembro que É ela tipo riu. isso. É. É tipo isso. O Nicolas, eu conheci ele também no congresso, né? E ele, a primeira vez, eu fiquei assim, daí eu comecei a seguir ele. E na segunda vez que eu fui fazer aula com ele, eu disse, realmente, é muito, muito autoral, assim. Acho que tem que ser aluno dele para poder, tipo, Para evoluir, absorver porque é aquela uma linguagem, coisa né? muito específica. É uma Uhum. linguagem É. muito específica, assim. E tem alguns outros, assim, que eu sigo, enfim, mas que não... Mas esses três que eu falei, eu acho que são os que eu mais, assim, gosto de ver coisas deles, assim, enfim, que eu sempre, quando aparece alguma coisa, eu paro para olhar. Carol, e o que é ser embaixadora? Primeiro, o que é esse Universal Dance? E você é Uhum. embaixadora desse evento. O que é isso? Que evento é esse? O Universal Dance, ele é um evento argentino Ah, que acontece na América Latina, né? Ele hum, tem três grandes eventos, que um acontece em Florianópolis, que aconteceu agora no início do mês, que eu estive uma semana em Florianópolis, um evento em outubro em Cancún, no México, hum, e em novembro a gente tem o latino-americano, que acontece em Córdoba, na Argentina. Então é um circuito, que hum, é um festival, só que ele tem um caráter um pouco diferente do que os festivais têm aqui no Brasil. hum, Eles têm esse caráter mais interativo, multicultural, de você realmente fazer uma imersão na cultura, né, do evento. Então, vamos supor, o evento aqui em Florianópolis são 9 países que participam. ah, Então, vem bailarinos de vários lugares. E aí tem toda uma programação, tem passeios, tem festas, tem desfile dos países, né? Cada escola leva a sua bandeira, fala um pouquinho do lugar de onde é que é. Então, além do festival que tem a competição, né? Enfim, em várias modalidades, a gente também tem uma interação multicultural. Por isso que eu gosto muito do Universal, assim, eu acho que é um evento incrível e ele está começando a entrar mais forte aqui no Brasil e eu sou uma das representantes, assim, eu sou embaixadora, então eu classifico grupos para poderem participar desse circuito internacional, né? Eu já levei grupos para Cancún, né, dançar no México, que também foi uma experiência maravilhosa, assim, para os grupos, de sair do país para dançar e aproveitar e viajar e conhecer outro país e tá presente num evento onde tem bailarinos de vários lugares, de vários países, falando outras línguas. Então, a finalidade do evento é essa, é proporcionar que os bailarinos possam viajar, ter esse contato multicultural e, ao mesmo tempo, poder dançar, né, numa competição. Então, hoje em dia, eu faço a classificação, porque você precisa ter uma classificação para entrar no circuito, né? Tem uma pontuação. Então, eu, como embaixadora, quando eu faço eventos assim competitivos, que eu vou como jurada, eu hum. premio com essa pontuação para você entrar no circuito do Universal Dance. E esse ano nós vamos ter duas seletivas no Brasil, que é em Hum. Porto Alegre,
dia 30 de agosto, e em São Paulo, dia 29 de agosto. A gente vai ter uma seletiva. Então, todos os grupos que quiserem participar desse circuito internacional, eles passam pela seletiva. Eles estão aptos a participar do circuito. Eu não entendi não entendi direito isso sobre conhecer a cultura local. O objetivo é conhecer por conhecer, para dar uma riqueza na viagem, para enriquecer essa bagagem, ou essa cultura local, de alguma maneira, vai influenciar em trabalho feito no palco? Não, não. O bailarino vai... Assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Agora no Universal, aqui em Florianópolis, nós tivemos workshops com vários professores de vários países, tá? Então, a gente teve um workshop com uma colombiana, que ela trouxe uma aula de afro-caribenho, chamado champeta, que é uma dança muito específica da Colômbia, lá de Barranquilha. Então, isso, para mim, é você poder aproveitar um pouco da cultura daquele país, né? Eu fiz uma aula, eu tentei fazer também, né? Porque tinha que ter uma soltura de quadril que, meu Deus. Mas, assim, esse contato com a cultura lá da Colômbia, com essa professora, foi muito legal. Não que vai influenciar na minha coreografia que eu vou apresentar, porque eu, né, vamos supor, se eu tô lá como bailarina, eu vou levar o meu trabalho. Mas a experiência que o evento te oferece é você ter contato com profissionais de outros países, né? A gente teve aula de Latin Jazz com um chileno, o David, né, que trouxe também uma aula super diferente. Nós tivemos aula de jazz contemporâneo com o Edson, que é do México. Nós tivemos também uma aula com outro mexicano de danças urbanas. Então, assim, na verdade, o que eu quis dizer para ti, assim, que o evento ele oferece essa vivência um pouco da cultura da dança daquele país, né? De cada país ali que está participando. Porque além das competições, a gente tem os workshops, né? Então, o bailarino vai, fica lá 5 dias no evento, participa dos workshops e participa também da competição. Eu entendi. Carol, eu queria aqui antes registrar que apareceram aqui uma ex-aluna minha, não sei se ela está aí ainda, a Ana. Ana, se você tiver, um beijo grande para você. Quem apareceu agora foi o Sérgio Rocado, que é pai de uma artista muito especial aqui do Brasil. Seja bem-vindo, Sérgio. E eu queria, então, Carol, agradecer a você, a sua participação aqui no Personas da Dança, te dar os parabéns por esse trabalho. Claro que você está aqui para ser entrevistada, e olha, a Cíntia também, o Cuyama. Obrigada, Cíntia. E aqui que a Cíntia escreveu aqui. Que legal, Wanderson, estou amando a entrevista da Carol, que experiência linda. É verdade. Carol, a entrevistada aqui é você, e você emite qualquer opinião que você queira, claro, mas eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de escutar da sua boca que você preserva a nomenclatura, a importância da nomenclatura, e você preserva também o jazz tradicional. Ô, Sérgio, boa tarde. Preserva, então, o jazz tradicional. Quando eu perguntei a você sobre esse fluxo que vem acontecendo do jazz para o contemporâneo, cada um faz o que quer, né, com o seu trabalho, e eu não concordo nem discordo, mas eu acho que eu pessoalmente, eu não sou do jazz. Já fiz bastante aula de jazz, já dei aula de jazz, mas eu também me especializei em dança clássica, no tal do andeó, um desenvolver bem feito, numa cabeça que deve girar na força adequada, enfim. Mas eu acho o jazz a coisa mais linda que existe. O jazz tradicional. Lindo, lindo, lindo. Você já deve ter visto o filme Xanadu, e tem aí, a internet está trazendo aí um vídeo do Xanadu, aquelas bailarinas descendo aquela escadaria. Gente, aquilo é a realeza descendo a escadaria, né? Coisa linda. Olha, obrigado, então. Parabéns, muito sucesso para você. Obrigada, Wanderson. Eu queria te agradecer pela entrevista, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado. Assim, falei bem brevemente, né, um pouquinho da minha história. E a gente está aí, né? Enfim,
fazendo aquilo que a gente ama, que eu acho que para mim é o mais importante, né? Eu escolhi ser professora, eu amo o que eu faço, né? Hoje em dia trabalho muito na formação de profissionais, né? Então acho que as pessoas me buscam por esse motivo também, né? Por eu ter esse caminho assim bem construído em cima da técnica da dança jazz e também da dança clássica. E queria deixar aqui então meu muito obrigado para o Personas da Dança e que todo mundo aí possa depois assistir um pouquinho aí da nossa entrevista. Obrigada, gente. Ah, sempre assiste. Tem ó, Maria Emília aparecendo aqui. Maria Emília foi bailarina do estágio, muito obrigado. E ó, Ismênia, agradeço e abraços. Ismênia. Obrigada, Ismênia. Então, querida, um beijo grande para você. Parabéns. Tchau. Tchau. Olha aí, Sérgio. Tchau, Sérgio.